Olá, meu nome é Wilson, eu sou pastor da igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde, que fica aqui na cidade de São José dos Campos, em São Paulo. E eu estou gravando mais esse vídeo da série Conheça a Sua Bíblia, que é uma série de estudos que nós estamos realizando em conjunto com a leitura bíblica anual. Então, toda vez que nesse calendário de leitura bíblica anual surge um novo livro da Bíblia, eu venho aqui para gravar, explicar um pouquinho sobre o contexto desse livro, do que ele se propõe a tratar, algumas impressões iniciais pelo menos, mas principalmente estamos gravando esses vídeos para te encorajar a ler a Bíblia, porque quando você entende um pouquinho sobre o que o livro trata, isso facilita a leitura e com a leitura mais facilitada, talvez também seja uma fonte de ânimo e encorajamento para você ler a Bíblia. E isso é muito importante porque é a leitura bíblica que nos leva a conhecer a Deus. Deus escolheu ser conhecido, se tornar conhecido através das Escrituras. Então é indispensável para conhecer a Deus ler a Bíblia. E por isso a gente está gravando esses vídeos. Hoje a gente vai ler um livro e falar de um livro bem difícil, de difícil compreensão. Tanto que o que eu vou apresentar para vocês hoje são algumas considerações deste livro. A gente vai falar hoje sobre a primeira carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E isso já começa um, com um ponto de interrogação, porque essa é uma carta que o apóstolo Paulo está trazendo muitas respostas. Então nós não sabemos se ele recebeu uma carta, primeiramente da igreja de Coríntios, respondeu a essa carta se perdeu, aí ele recebe uma resposta, e para responder a uma segunda movimentação é que ele escreve o que nós chamamos de 1 Coríntios. Não sabemos se o que nós temos em mãos de 1 Coríntios é a primeira carta do apóstolo Paulo ou se já é uma outra carta. Então, a princípio a gente vai ah, imaginar que esta seja a primeira carta aos Coríntios, porque é o que nós temos. Por que a gente tem essa dúvida? Porque quando a gente chega, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, nós lemos as seguintes palavras de Paulo: Eu já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Já lhes disse por carta? Por qual carta? Será que ele escreveu uma carta anterior? Será que ele escreveu uma carta... Que carta que ele está falando? Será que é esta presente? Não sabemos. Então, vamos trabalhar com o que temos. Essa carta que nós temos em mãos, 1 Coríntios, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta do ano 55 a 57, quando imaginamos que o apóstolo Paulo estava na cidade de Éfeso. A gente vê isso com mais clareza em Atos capítulo 19, versículos de 8 a 10. Em Atos 19, a gente vê que Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 anos, em Éfeso, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Então, esses 3 anos que ele ficou na cidade de Éfeso foi quando ele escreveu para a cidade grega também de Corinto. Essa é a primeira carta que nós temos em mãos. A primeira carta de Paulo aos Coríntios fica muito claro para nós que ele está escrevendo para tratar de problemas. Enquanto, como ele está em Éfeso, ocupado com uma escola de teologia, se a gente pode dizer assim, ele está se correspondendo com a igreja de Corinto e tratando alguns problemas que acontecia naquela igreja. A gente lê isso com mais clareza em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe que há divisões entre vocês. Então, ele recebe uma carta dizendo que por alguns membros da casa de Cloe que estavam havendo problemas na igreja, e aí para responder esta carta daqueles que são da casa de Cloe é que surge 1 Coríntios. Se é uma carta que é para resolver problemas na igreja, imagino que a gente podia resumir 1 Coríntios sobre a palavra unidade. E se a gente resume 1 Coríntios na palavra unidade, eu acho que um bom versículo para resumir toda a carta e nos apontar a proposta do apóstolo Paulo se encontra em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12, quando o apóstolo Paulo diz que assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros
mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Cristo tem um só corpo, que é a igreja, que é formado por diversos membros, cada um com sua utilidade. É por isso que a gente não pode ah, desprezar, desconsiderar e até mesmo deixar com algum tipo de problema alguma parte do corpo de Cristo, porque isso afeta todo o corpo. É, eu acho que tem uma estrutura básica, 1 Coríntios, né? Eu acho que do capítulo 1 a capítulo 6 fica mais claro pra gente os problemas que os da casa de Chloe avisaram Paulo. E a segunda divisão seria então do capítulo 7 a capítulo 16. Quem sabe o apóstolo Paulo, tratando de problema, aproveitou já para tratar outros que talvez não haviam sido relatados a ele. Então, vamos pegar essa primeira divisão. Capítulo 1 a capítulo 6. Nós temos a introdução da carta, o apóstolo Paulo se apresentando aqueles que estão com ele, no caso aqui o irmão Sóstenes, falando um pouquinho da igreja de Corinto. E eu gosto muito de destacar isso quando eu estudo 1 Coríntios, que o apóstolo Paulo fala que ele está se dirigindo àqueles que são santificados em Cristo e chamados para serem santos. A gente já, de largada, a gente já está falando de uma igreja cheia de problemas, formada por santos. O que talvez você já tenha ouvido ditado assim: aqui ninguém é santo. Depende, se foi santificado por Jesus não, porque a palavra santo na Bíblia, ela não, no que diz respeito à humanidade, ela não fala de pessoas perfeitas, ela só fala de pessoas que foram separadas ah, para viver para Deus e foram consagrar sua vida para Deus e são cheias do Espírito Santo. Essas pessoas são santas de acordo com a Bíblia, as que foram santificadas pela fé em Jesus. E mais, o apóstolo Paulo ainda vai falar que essa igreja, a igreja de Corinto, capítulo 1, versículo 16, o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Talvez esse aqui é o sonho de todo pastor, de toda pessoa frequentar e fazer parte de uma igreja, que todos os dons estão em operação. Mas isso também nos ensina que mesmo uma igreja formada por santos, que o Espírito Santo ali transbordando sobre a vida das pessoas, ainda assim é uma igreja que tem problemas e que também precisa de um Salvador, o Salvador Jesus. Então Paulo faz essa introdução, capítulo 1, versículos 1 ao 9, e aí então ele vai entrar no coração da carta, capítulo 1, versículo 10, até o capítulo 3, versículo 23, onde ele vai falar do primeiro problema que ele foi relatado, que é a divisão na igreja. E Paulo bate muito forte nisso, porque ele fala assim, capítulo 3, versículo 3, vocês ainda são carnais, porque visto que há divisão e na inveja entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Olha que palavra pesada, o apóstolo Paulo fala que quando há divisão e inveja dentro da igreja, isso não é uma igreja formada por crentes, é uma igreja formada por pessoas mundanas, pessoas com os valores deste mundo. Uau! E o apóstolo Paulo fala então que não pode haver divisão, não pode haver inveja dentro dessa família, da família de Deus. Ele vai trabalhar então nessa primeira divisão da carta sobre a questão da divisão e uma igreja dividida não pode chamar de igreja, porque igreja é uma unidade, é o corpo de Cristo. Não há espaço para divisões. Capítulo 4, o apóstolo Paulo vai tratar sobre a falsa espiritualidade, o que parecia ser um outro problema também na igreja de Coríntios. Pessoas que tinham aparência espiritual, mas na verdade isso não se refletia na vida pública e privada. Era apenas uma aparência. O que vai ficar destacado mais para a gente isso no capítulo 5, quando o apóstolo Paulo relata um caso de imoralidade sexual dentro da igreja e, para nosso espanto, essa igreja que tinha toda a operação de dons, uma igreja formada por santos, essas pessoas que tiveram caso de imoralidade sexual não foram repreendidas. Parece que havia até uma certa aceitação do caso. E o apóstolo Paulo, de forma veemente, dizendo que esse tipo de coisa não pode acontecer na igreja, tem que haver repreensão, tem que haver correção, tem que haver restauração dessas vidas.
Capítulo 6, o apóstolo Paulo nos diz que quando isso acontece na vida da igreja, e qualquer tipo de pecado, e a igreja não trata, isso vira um mau testemunho. E isso não pode... pecados não tratados dentro da igreja depõem contra a vida da igreja. O apóstolo Paulo, então, no capítulo 6, vai falar da importância, da necessidade de correção, de corrigir o pecado, de repreender o pecador, para que a igreja possa continuar dando testemunho vivo de uma fé viva e transformadora em Cristo Jesus. Então, basicamente seriam esses 4 problemas que eu imagino que foram relatados pela igreja, da casa de Chloe e que o apóstolo Paulo tem que tratar por carta. Chegamos no capítulo 7, quando o apóstolo Paulo começa a tratar uma série de assuntos. Por exemplo, no capítulo 7 ele vai falar sobre casamento, sobre essa questão muito importante sobre divórcio, se é válido, se não é válido divorciar, se pode, se não pode, como tratar a questão do divórcio. Capítulo 8, o apóstolo Paulo vai tratar outro assunto polêmico, porque os açougues da cidade de Corinto recebiam carnes que eram sacrificadas no templo dos ídolos. Então, os templos pagãos tinham seus rituais de sacrifício de animais, e esses animais sacrificados, essas carnes iam para o açougue e vendidas ao público. E a pergunta é, bom, a gente pode comer essa carne ou não pode? E o apóstolo Paulo vai tratar essa questão sobre aquilo que foi sacrificado anteriormente aos ídolos, se alguém que crê em Jesus pode ou não pode comer. Capítulo 9, o apóstolo Paulo vai tratar um outro problema, que é o sustento dos pregadores do evangelho. Aqueles que vivem do evangelho devem receber salário, não devem receber salário, como devem ser tratados. Capítulo 9 está dizendo isso. Do capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 22, o apóstolo Paulo vai tratar sobre o perigo das festividades pagãs, no sentido de que alguém que crê em Jesus pode participar de uma festividade não cristã. Como é que funciona isso? É o que ele vai tratar no capítulo 10, versículo 1 a 22, capítulo 10, versículo 23, até o capítulo 11, versículo 16, o apóstolo Paulo está tratando sobre considerações sobre a oração, sobre um assunto polêmico também, a questão do uso do véu. Deve-se usar véu, não deve-se usar véu para usar? É o outro problema que ele trata aqui. Nós chegamos num ponto alto dessa carta, no capítulo 11, versículo 17, até o versículo 34, onde nós temos a maior ilustração, o maior esboço explicativo sobre a ceia do Senhor, de como deve ser a ceia, como devemos tomá-la. Fica muito claro para nós, lendo 1 Coríntios 11, 17 a 34, de que a ceia do Senhor não era um pedacinho de pão e um cálicezinho com suco na época do apóstolo Paulo, era uma refeição. O problema é que no dia de ceia, algumas pessoas chegavam antes e comiam tudo, e quando a outra turma chegava não tinha nada para comer, e então não tem comunhão. Como que você vai participar de uma ceia sem comida? Como você vai participar de uma ceia de comunhão onde um primeiro grupo está pensando apenas em si? E o apóstolo Paulo vai trazer todas as explicativas sobre a ceia do Senhor. É importante que eu diga aqui nesse ponto, não é o objetivo do estudo, né, falar sobre a ceia do Senhor, mas eu só queria destacar um ponto muito importante para mim quando trago esse assunto, porque no capítulo 11, versículo 28, o apóstolo Paulo falando sobre a ceia do Senhor, ele fala: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Houve e há um engano na igreja cristã evangélica, porque muitas pessoas no dia de ceia, elas se examinam e elas fazem duas perguntas para ela: estou apto para tomar a ceia ou não estou apto? Como se o exame que a gente faz fosse um exame para validar a nossa participação, ou para falar, não estou apto. E aí qual que é o critério que as pessoas usam? Bom, se eu cometi um pecado muito grave essa semana, não posso tomar ceia. Mas se eu cometi aqueles pecados considerados light, moderados, que todo mundo faz, então eu posso participar. Duas coisas importantes a dizer nesse ponto. Primeiro, todo exame que a gente faça, ele deve ser um exame que nos mostre a realidade que a gente não está apto para tomar ceia.
não há virtudes em nós, não há performance espiritual, não há desempenho moral em nós que nos qualifique a tomar a ceia do Senhor. Então, o exame que a gente faz é esse: não merecemos aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Não merecemos. Chegamos a esta mesa como miseráveis, famintos, necessitados de uma transformação por Deus. E aí então, depois deste exame, essa consciência de que não temos nada para oferecer que Deus não tenha, de que não somos dignos daquilo que Ele fez, aí sim podemos tomar. Esse é o primeiro ensino. E o segundo ensino é, ainda no versículo 28, examine e coma. Não diz aqui, examine dependendo da sua avaliação, coma. Não, não. Examine e coma. Por quê? Quando você faz um exame de que você não é digno, não é merecedor, que você precisa se arrepender, de precisa da sua vida transformada, você se arrepende. E aí isso então te torna a mesa fica estendida a você, a cadeira é puxada para que você possa sentar, tomar seu lugar à mesa e celebrar aquilo que Jesus fez por você na cruz. Fechando esse parênteses aqui sobre a ceia do Senhor, nós entramos no capítulo 12 ao capítulo 14, onde o apóstolo Paulo vai tratar sobre os dons e o uso dos dons do Senhor, o uso dos dons do Espírito Santo na vida da igreja. Só que entre o capítulo 12, onde o apóstolo Paulo fala dos dons, e o capítulo 14, onde ele fala especificamente de profecias e línguas, tem no meio o capítulo 13 que fala sobre o amor. O que é importante destacar é porque o amor é a fonte de toda a vivência cristã. De nada adianta ter dons e ter toda uma espiritualidade sem amor. Capítulo 13 vai deixar isso pra gente muito claro. A gente chega no capítulo 15 e a igreja estava passando por um problema muito grave sobre a compreensão sobre a ressurreição dos mortos, como se os mortos não fossem ressuscitar, como se a gente tivesse que aproveitar essa vida porque ela é curta. E alguém disse assim: ao invés de dizermos a vida é curta, devemos aproveitá-la, por que não dizer a eternidade é longa, é melhor se preparar para ela? É mais ou menos isso que eu acho que o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 15, porque no versículo 19 ele diz: se é somente para esta vida, para os benefícios desse tempo presente, que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens o mais digno de compaixão. Cristo ressuscitou e vai nos ressuscitar também. O tempo que estamos passando aqui é apenas um curto período, um período de passagem comparado com a eternidade que Deus está nos reservando para nós. Por isso ele termina esse ensino sobre a ressurreição dos mortos, dizendo no versículo 57, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, porque vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Tudo que você faz para Deus tem uma recompensa que vem de Deus. Por isso, faça para Deus, não faça para você mesmo, não faça para outros. Faça primeiramente para Deus. E você e outros serão abençoados. A gente vai chegando para o final dessa carta, capítulo 16, versículos de 1 a 4. O apóstolo Paulo está falando sobre ofertas, e é importante de se levantar ofertas para sustentar principalmente a igreja em Jerusalém, que estava passando por dificuldades naquele momento em que a carta foi redigida. Quem sabe fruto ainda da perseguição que ela sofreu por volta do ano 45, talvez. Então o apóstolo Paulo faz um desafio para se levantar ofertas para sustentar a igreja em Jerusalém. Do capítulo 16, versículo 5 até o versículo 24, ele vai fazer algumas saudações finais e alguns pedidos pessoais. Ele até fala no versículo 8, por exemplo: eu permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissória e há muitos adversários. Aí ele pede as orações da igreja e que todos o apoiem nisso também, assim como os seus companheiros também. E aí ele finaliza a carta, então, versículo 19 a 24, fazendo algumas saudações finais, finalizando dizendo: recebam o amor que tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Essa é a carta que o apóstolo Paulo trata de problemas. Uau! Diversas lições para aprendermos nessa carta. Quando a gente lê
1 Coríntios. Uma coisa que fica claro para nós é entender que o Cristo perfeito tem uma igreja imperfeita. E essa igreja imperfeita precisa constantemente batalhar pela unidade e defesa da sã doutrina. O Cristo perfeito tem uma igreja imperfeita. E por ser imperfeita, ela precisa estar em constante batalha para manter-se unida, batalhar pela unidade e defender os conceitos, os valores do reino de Deus. Uma das coisas que nos ajuda a viver essa batalha pela unidade e pela doutrina sã, correta, sadia, é lembrar que o amor deve ser a nossa marca, a marca de todo cristão. 1 Coríntios capítulo 13. O que nos diferencia de outras pessoas do mundo é o amor que nós temos por Deus e uns pelos outros. E Jesus inclusive disse isso, né, em João 13, 36 talvez, 35, que nisso conhecerão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Somos membros da mesma família, graças ao sacrifício de Jesus, e precisamos uns dos outros para o crescimento espiritual. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14. Assim fomos alertados por apóstolo Paulo. Ao ler essa carta de 1 Coríntios, somos desafiados a olhar para a igreja com olhos diferentes. Sim, a igreja tem problemas. Sim, ela não é perfeita. Mas ainda é o melhor lugar para estar, porque ela é o corpo de Cristo, onde também Jesus nos revela a sua presença, seu poder, nos revela os seus propósitos. Esse é mais um vídeo da série Conheça a Sua Bíblia. Conheça a sua Bíblia porque conhecendo a sua Bíblia você conhece o quanto Deus te ama e o quanto Ele se importa com você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá o seu curtir, compartilha com alguém, se inscreva no canal e volta no próximo vídeo para estar junto com a gente. Um grande abraço e que